Hey guys, what's up? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui do canal. E na aula de hoje eu vou me basear em um trecho do filme Thor para explicar vários assuntos da língua inglesa para vocês. Então, mais especificamente, o que vocês vão aprender na aula de hoje? Então, já eu vou mostrar para vocês o trecho do filme que eu vou utilizar nessa aula, mas por enquanto vocês podem olhar a transcrição desse filme aqui na tela. Então, como vocês podem ver, eu vou explicar para vocês o get used to, que é um assunto muito útil para todo mundo que quer falar inglês. Também a gente vai ter vários tempos verbais como o passado, o futuro, present perfect. Também um vocabulário muito útil para o nosso dia a dia, incluindo modal verbs, phrasal verbs. E, é claro, eu vou mostrar a pronúncia de todas essas palavras que vocês estão vendo aqui no texto. Então vai ser uma aula muito rica para todo mundo que quer aprender inglês. E, além disso, além de toda a explicação que vocês vão ter aqui na aula, eu preparei um material para auxiliar todo mundo com os seus estudos e no final dessa aula eu vou falar mais sobre esse material, beleza? Então, para começarmos, vamos assistir esse trecho do filme que a gente vai utilizar nessa aula aqui, e aí depois eu volto explicando cada detalhe desse texto para vocês. I never get used to seeing him like this. He's put it off for so long now that I fear. How long will it last? I don't know. This time it's different. We were unprepared. So why did he lie? He kept the truth from you so that you would never feel different. You are our son, Loki, and we your family. We mustn't lose hope that your father will return to us. And your brother. Então, logo no começo, um dos personagens começa falando: I never get used to seeing him like this. Então, aqui, o I never é bem simples, I seria eu, never, nunca, e o get used to seeing é muito simples de ser traduzido, mas vocês vão ter que prestar atenção em alguns detalhes para vocês conseguirem utilizar essa estrutura corretamente. Então, o get used significa literalmente se acostumar, tá? Então, por exemplo, I never get used seria o quê? Eu nunca me acostumo. Literalmente é isso que ele está falando, tá? E aí, o que eu quero que vocês percebam é que ele usa o to, e aí ele tem o verbo see, que seria ver. Só que o see está com o ing. Então, vocês têm que prestar atenção que sempre que vocês utilizarem o get used, vocês vão utilizar o to, então vocês se acostumam com alguma coisa. Esse com não vai ser o with, igual no português. Se você traduzir o com, seria o with a tradução. Mas você não vai utilizar isso, você vai usar o to sempre. Então, get used to. E aí, sempre que você tiver um verbo depois desse to, você vai utilizar o ing. Então, por isso que ele está falando get used to seeing. Você sempre vai seguir esse padrão, tá? Então, imagina que você quer dizer que você se acostumou a acordar cedo. Então, aqui se acostumou vai ser no passado, então você vai mudar o get para o got. E você vai falar I got used to waking up early. Você vê que eu tenho wake, mas eu uso o ing. Então vocês têm que seguir esse padrão. Você vê que o exemplo que eu criei agora foi no passado. Aqui no filme a gente tem o presente. Mas se você for usar o futuro ou qualquer outra tensão verbal, não importa. Você vai seguir o mesmo padrão, tá? Então você sempre vai usar o get used to mais o próximo verbo com o ing. Eu sei que é um pouco estranho você usar o to mais o ing. Normalmente ou a gente utiliza um ou outro, mas aqui vai ser dessa maneira. Tá? E aí, eu já quero acrescentar para vocês que vocês podem dizer o eu estou acostumado ao invés do se acostumar ou simplesmente estar acostumado, e você vai seguir uma lógica muito semelhante, tá? Então aqui já dá para mim explicar para vocês, porque a única coisa que vocês vão mudar vai ser o get pelo verbo to be. Então quando você fala, por exemplo, I got used to waking up early, seria o quê? Eu me acostumei. Agora imagina que você quer dizer que você está acostumado. Você só muda para o verbo to be. Então eu estou acostumado, você usa o quê? I am. I am used to waking up early. Então você vê que eu só mudei o get pelo verbo to be. E se eu quiser falar que eu estava acostumado, eu uso o was, que seria o passado. Então I was used to waking up early. Então você vê que é a mesma coisa, a estrutura não muda nada. Eu uso o used mais o to mais o verbo com o ing. Aí ali eu posso variar entre o get,
entre o verbo to be, entre outros tempos verbais, vai depender do contexto da nossa frase. Então, uma estrutura muito útil e tudo que você tem que fazer é prestar atenção em alguns detalhes, né? Porque ela é muito simples. Tudo que você tem que fazer é lembrar de utilizar sempre o to e caso você tenha um verbo, você vai usar o ing. Ok? Aí, vale a pena eu destacar para vocês também que a gente vai ter uma outra variação com used que vai ser sem o get e sem o verbo to be, que foi a que eu expliquei para vocês em uma das aulas anteriores. Quando você fala o quê? Que você costumava fazer alguma coisa. Por exemplo, eu costumava acordar cedo. Então, nessa situação, você vai usar simplesmente o used. Então, você vai falar o quê? I used to wake up early. E o que vocês precisam prestar atenção aqui é que quando você usa somente o used, aí o verbo não precisa do ing. Você vê que eu uso somente a preposição. Então, I used to wake up early. Agora, se você usar o get, que seria o se acostumar, ou se você usar o verbo to be, que seria o estar acostumado, aí você tem que usar o ing. Então, você vai ter essas três variações. Como que ficaria as três frases? Por exemplo, se eu for falar que eu costumava acordar cedo, I used to wake up early. Agora, se eu for falar o quê? Que eu me acostumei a acordar cedo, I got used to waking up early. E se eu for falar que, por exemplo, eu estou acostumado a acordar cedo, I am used to waking up early. Então, vocês conseguem perceber a diferença? É muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes, tá? Então, no início, vocês vão ter que pensar um pouco antes de falar, lembrar desses detalhes, mas com o tempo, vocês se acostumam a falar corretamente e tudo isso fica automático, beleza? Então, eu acredito que bem simples de vocês entenderem essa primeira parte. Então, a gente vai ter I never get used to seeing him like this. Então, o him seria ele, o like this, assim, tá? Então, o like this, duas palavrinhas, mas normalmente você traduz como assim. Então, eu nunca me acostumo a ver ele assim ou desse tipo, se vocês preferirem. Ok? Então, aí o outro personagem fala he's put it off for so long that I fear. E daí ela para. Então, ali, primeiro a gente vai ter esse he com o apóstrofo S, né? His. Então, esse his não vai ser a contração do he is, né? Normalmente quando a gente tem o his, ele vai ser a contração do he is. Então, aqui não vai ser isso. Aqui vai ser a contração do present perfect. Então, na verdade, aqui é a contração do he has. Então, he has put it off for so long. Então, como que você sabe que aqui é o present perfect e não o verbo to be? Pelo contexto. Você vê que aqui a gente tem o verbo put. Então, o put é um verbo irregular. Ele vai ser a mesma coisa, tanto no presente, no passado, quanto no particípio. Aqui, no caso, para o present perfect, a gente vai usar a terceira coluna, que seria o passado particípio. Então, o put não muda. Então, a gente tem um verbo aqui. Você vê que se a gente fosse utilizar o verbo to be aqui, se a gente fosse traduzir, né, com o verbo to be, mais um verbo, ele não faria sentido nenhum, né? Então, por isso que a gente sabe. Se você tivesse, por exemplo, um adjetivo ou um outro substantivo, ele faria sentido. Por exemplo, imagina que eu quero dizer que ele é um professor. He's a teacher. Se você tem um professor, você sabe que é o verbo to be. Se eu pegar um adjetivo, he's tall, ele é alto, você sabe também que é o verbo to be. Agora, esse his mais um verbo não faz sentido nenhum, tá? Então, isso é claro que talvez seja um desafio para a pessoa que está começando, que está traduzindo, mas quando você já fala inglês, quando você já tem prática, isso é tudo muito automático, tá? Mas então, só para vocês entenderem que aqui a gente sabe que é o present perfect por causa do contexto, porque a gente tem um verbo. Aí, o present perfect ele é um assunto bem complexo e eu não vou estar explicando para vocês nessa aula, porque semana passada eu gravei uma aula completa sobre o present perfect. Então eu explico para vocês como formar as frases, quando utilizar essas frases. Eu também explico para vocês duas situações muito fáceis que vocês podem sempre utilizar o present perfect e elas vão ser muito úteis para vocês começarem a colocar ele em prática. Então eu não vou explicar todos esses detalhes para vocês, porque aquela aula teve mais de 20 minutos, então se eu fosse repetir tudo aqui, essa aula ficaria muito longa. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem assistir aquela aula caso vocês ainda não saibam o present perfect, tá? Mas então aqui só para vocês saberem, essa frase está no present perfect, e aí se esse for um assunto novo para vocês, eu já fiz uma aula completa aqui no canal sobre isso. Beleza? Então, aí a gente vai ter o put, mas você vê que depois do it a gente tem o off. Então, quando você tiver o put off, esse aqui vai ser um phrasal verb. Então, o put sozinho, ele vai ter o significado de colocar. Imagina quando você coloca alguma coisa.
Então, esse vai ser o significado. Só que quando você coloca a preposição of, ele vai mudar. O put off, ele vai ser aquela ideia de você adiar ou atrasar alguma coisa, tá? E daí o que ele está atrasando? Seria o it, né? Aqui nesse diálogo eles não especificam, mas se vocês assistirem o filme completo, vocês vão entender pelo contexto, tá? Mas então, ficaria o quê? Ele atrasou ou ele adiou? For so long, por tanto tempo, tá? Esse so long dá para vocês traduzirem como tanto tempo, tá? Quase que uma expressãozinha ali. Então, off for so long. Ele atrasou ou ele adiou isso por muito tempo, ok? E aí, o que ele atrasou vai depender do contexto. Aqui a gente tem somente o it, beleza? Mas então eu acredito que é bem fácil para vocês entenderem. Então, para vocês saberem que a frase está no present perfect, e aí o put off vai ser um phrasal verb que quer dizer adiar ou atrasar. Então, ele adiou isso por muito tempo agora, that I fear. O fear você pode traduzir como temer ou ter medo, né? Por exemplo, eu estou com medo ou eu temo. Literalmente seria eu temo, that I fear. Mas se vocês quiserem adaptar para soar um pouco mais natural, que eu estou com medo, eu acredito que essa seria a maneira que alguém falaria em português, tá? Mas o fear literalmente significa temer, beleza? Então, aí depois a gente vai ter how long will it last? Então, primeiro, o how long significa quanto tempo ou por quanto tempo, sabe? Quando a gente faz aquela pergunta, a gente quer saber a duração de alguma coisa. Então, a gente vai usar o how long em inglês. Aí o will, eu já falei com vocês sobre ele em outras aulas, então ele traz a ideia do futuro. Então aqui ele está colocando no futuro. O verbo da frase vai ser o last, tá? Que é algo muito útil para o nosso dia a dia, mas talvez vocês conheçam o last mais como adjetivo. Então, o significado muda completamente. Quando vocês tiverem o last como adjetivo, ele vai ser aquela ideia do último, tá? Então, por exemplo, last month, o último mês, ou adaptando, mês passado. Então, essa vai ser a ideia do last como adjetivo. Só que como verbo, ele vai ser o verbo durar, sabe a duração de alguma coisa? Então, quanto tempo que algo vai durar, esse durar, o verbo, vai ser o last. Então, aqui, como você tem o will, vai ficar o quê? Quanto tempo vai durar, né? Isso vai durar, ok? Então, aqui a gente também não tem bem certinho o que eles estão falando, vocês teriam que assistir o filme para entender o contexto todo. Aqui a gente tem somente o it, mas então ele está perguntando quanto tempo isso vai durar, beleza? E aí, um segundo detalhe é que você vê que a gente tem o will antes do it, isso é porque é uma pergunta, tá? Então, se eu vou falar, por exemplo, eu vou estudar, I will study, né? I will study, então o study seria estudar, o will coloca no futuro. Só que se eu for perguntar para você, eu tenho que inverter. Will you study? Will you study seria, você vai estudar? Eu inverto para fazer a pergunta. Então aqui, como ele fez uma pergunta, o will vai antes do it, ok? Então eu acredito que bem fácil. Então o will vai representar o futuro e o last vai ser o verbo durar, ok? Então, aí o próximo personagem fala I don't know, que seria eu não sei. Uma frase bem simples, muito comum, e eu só quero que vocês prestem atenção na pronúncia, tá? Então você vê que a gente não pronuncia aquele K, isso é muito importante, tá? Você ignora ele 100%, começa direto no N. I don't know, ok? Então, I don't know, eu não sei. Aí, this time it's different. Então, this time, desta vez, tá? O time ele vai ter a tradução de tempo ou de vez. Nesse contexto, o vez vai ficar melhor. Então, this time it's different. Então, desta vez é diferente, ok? Sem nenhum segredo aqui. Você vê que agora esse it's, a gente tem a mesma contração, mas a gente já sabe que é o verbo to be. Por quê? Porque a gente tem o different, né? Que é um adjetivo. Você vê que é a mesma coisa da situação anterior, quando a gente tinha o his. Só que antes, depois do his, a gente tinha um verbo, tá? Então aqui, depois do it's, se fosse um verbo no particípio, no passado particípio, a gente saberia que era o present perfect, provavelmente, tá? Então, it's different, a gente sabe que é o verbo to be por causa do adjetivo different, ok? Então, bem simples. Aí depois... we were unprepared. Então, were vai ser o passado do verbo to be, tá? Então vale a pena eu destacar para vocês que a gente vai ter o was e o were, duas variações para falar do passado. Então o was vocês vão utilizar com o I, com o he, o she e o it. O were vocês vão utilizar com o you, o we
e o they. Então, como a gente tem o we, a gente vai utilizar o were, né? E aí, o verbo to be, ele vai significar ser ou estar. Só que quando você coloca o ser ou o estar no passado em português, a gente vai ter várias variações diferentes quando você muda eles para o passado, porque no português a gente vai ter vários verbos diferentes. Agora, no inglês ele é muito mais simples. A gente sempre vai utilizar ou was ou were em qualquer situação no passado. A gente não tem todos aqueles tempos verbais do português. Então aí, na hora da tradução, você vai ter que adaptar. Então, por exemplo, we were unprepared, nós estávamos despreparados. Só que aí, essa tradução vai variar dependendo do contexto, mas quando você está pensando direto em inglês, não faz diferença, ele fica até muito mais fácil, porque você tem duas palavras só, was e were, tá? Mas aí você lembra que na hora da tradução, você vai ter que sempre adaptar, beleza? Então, we were unprepared, nós estávamos despreparados. Prepared, preparados, unprepared, despreparados, ok? Então, aí depois o próximo personagem pergunta: So why did he lie? Então, o verbo da frase vai ser o lie, que seria mentir. E aí, did he lie? Ele está fazendo uma pergunta no passado. Como que a gente sabe que essa pergunta aqui está no passado? Porque a gente tem o did antes da pessoa, que seria o he, o ele. Você vê que antes com o will para fazer a pergunta eu invertia? Então, para fazer uma pergunta no passado, eu inverto da mesma maneira. Só que agora eu uso o did. Então, por exemplo, eu quero perguntar: você vai estudar? Will you study? Eu quero perguntar: você estudou no passado? Did you study? Sei que eu só mudo o will pro did. Did you study? Ok? Então, isso vai ser para uma pergunta. Então, so why did he lie? O so vai ser então, why, por quê? Então, por que ele mentiu? So, why did he lie? Beleza? E aí, na próxima frase a gente vai ter o passado, só que aí em uma frase afirmativa. Então, eu já vou explicar para você frases afirmativas. Então, quando você tiver uma pergunta, você vai simplesmente utilizar o did, e você vê que o verbo lie não muda. Então, o verbo lie é o verbo lie, a forma original dele. Não muda, você só usa o did. Só que quando você for fazer uma frase afirmativa, o verbo vai mudar. E aí vai depender se o verbo é regular ou irregular. Então, se o verbo for regular, tudo que você tem que fazer é acrescentar o ed na parte da fala. Então, você vai acrescentar, na verdade, esse som do d, né? Então, por exemplo, você tem o study. Você vai colocar o studied. Você tem o play. Você vai colocar o played para colocar no passado. Então, eu estudo. I study. Eu jogo ou eu brinco. I play. Agora, se eu for colocar no passado, I studied, eu estudei. I played, eu brinquei ou joguei, ok? Aí, eu quero que vocês percebam que na parte da escrita a gente tem uma pequena mudança. Você vê que com o study a gente tira o Y e coloca o I. Para o play a gente não tem essa mudança. Então a gente vai ter várias dessas situações na parte da escrita, tá? Só que quando você for falar, essas regrinhas não importam. Você vê que não muda. Played, studied. Para as duas palavras eu só acrescento o som do D, né? Até mesmo o E eu não pronuncio. Eu não falo played, studied. Não, eu ignoro o E, né? Studied, played. Então, quando você for falar, você não precisa pensar nessas regrinhas, tá? Você só pensa no som da consoante, beleza? Aí, no futuro, eu quero fazer uma aula completa sobre o passado, assim como eu fiz uma aula completa sobre o present perfect, eu quero fazer uma aula completa sobre o passado, onde eu vou explicar todos esses detalhes para vocês, beleza? Então, isso seria para verbos regulares. Então, I played, I studied. Só que a gente vai ter vários verbos que são irregulares, como aqui na próxima frase. He kept the truth from you. Então, você vê he kept. Esse seria a forma irregular do verbo keep. Então, você vê que aqui a gente não usa o ed. Então, quando você tiver verbos irregulares, isso vai ser aleatório. Você vai ter que memorizar a forma original do verbo, keep, e você vai ter que memorizar o passado também. Então, kept. Então, você vê que é muito semelhante àquela primeira frase, quando a gente tinha his put. Lembra que eu falei que o put era um verbo irregular e a gente ia ter o put tanto para o presente, para o passado e para o passado particípio? Então, o keep também é irregular, só que a diferença é que o put nunca muda, o keep ele já muda. Keep, kept, ok? Por exemplo, você quer falar que você dirigiu o teu carro. O dirigir é irregular também, então você vai ter o drive para o presente e drove para o passado. Então, I drove my car. Eu dirigi o meu carro. Então, você vai ter que memorizar tanto o presente
quanto o passado, ok? Então, aí a gente vai ter He kept the truth from you so that you would never feel different. Então, he kept the truth from you. Então, o keep sozinho significa manter ou continuar, dependendo do contexto. Só que você vê que aqui não faz sentido nenhum, né? Porque truth seria verdade. Então, ele manteve a verdade de você, he kept the truth from you, não faz sentido. Por quê? O keep from vai ser um phrasal verb. Isso significa que ele vai mudar o significado. Da mesma maneira com que o put off vai ter um significado diferente, aqui o keep from também. E é muito importante que sempre que você tiver um phrasal verb, você traduza eles juntos, tá? Você não traduza eles separadamente. Por exemplo, o verbo e a preposição, se você traduzir eles separadamente, não vai fazer sentido. Então, o keep from, ele vai ser literalmente aquela ideia de você manter algo afastado de alguém. Quando você não deixa algo chegar a alguém. Então, aqui no caso, ele não deixou a verdade chegar ao personagem, tá? Então, se você quiser traduzir como aquela ideia de não te contou a verdade, você pode adaptar dessa maneira, tá? Mas é literalmente aquela ideia de quando você não deixa alguma coisa chegar a alguém. Você evita que aquilo chegue a alguém, ok? Então, he kept the truth from you. Ele não deixou a verdade chegar a você. Aí, uma tradução melhor talvez seria ele não te contou a verdade, tá? Mas então, essa vai ser a ideia do keep from, beleza? Então, he kept the truth from you. Ele não deixou a verdade chegar a você. So that you would never feel different. Então, vamos ignorar um pouquinho o so that, eu já explico para vocês. Então, primeiro a gente tem you would never feel different. Então, o never vocês já sabem, que seria nunca. E o feel vai ser sentir. O would, ele sempre vai colocar aquela ideia imaginária no verbo. Sabe quando você tem, por exemplo, o verbo estudar, aí você pensa, eu estudaria, né? Não é que você estuda, é aquela ideia imaginária, eu estudaria, ou eu trabalharia, eu assistiria, eu brincaria. Então, sempre que você quiser colocar essa ideia imaginária no verbo, você vai utilizar o would no inglês. Então, você vê que é muito simples, né? No português você tem que fazer toda aquela mudança no verbo, no inglês você simplesmente utiliza o would. Então, o feel vai ser sentir. Então, would feel, sentiria. Então, you would never feel different. Você nunca se sentiria diferente, tá? Então você vê que no português a gente tem esse se, né? Por exemplo, se sentir, o se coloca aquela ideia reflexiva no verbo, né? No inglês você não tem isso, tá? Então vai depender muito do verbo que você está utilizando. Então no caso do feel, você não precisa de nada. Dependendo do contexto você vai traduzir como sentir, dependendo do contexto você vai traduzir como se sentir. Em outras situações você pode utilizar o myself, o yourself. Em outras situações você pode utilizar o get também para colocar essa ideia. Então, por exemplo, get married, se casar. Então vai depender muito e vocês vão ter que memorizar, tá? Então essa ideia do se aqui do português que a gente usa para colocar essa ideia reflexiva no verbo não existe no inglês. Então vai depender de situação para situação, vocês vão ter que memorizar, tá? Então aí vocês lembram que quando vocês forem falar, por exemplo, eu me sinto, vocês não vão falar I feel me, né? Eu me sinto feliz. I feel me happy ou até mesmo I feel myself happy. Não precisa. I feel happy. O feel já vai trazer essa ideia, tá? Então aqui, you would never feel different. Você nunca se sentiria diferente, beleza? Aí, vamos voltar para esse so that. Então, nessa frase, primeiro de tudo, o that não é necessário, tá? Então ele é opcional. Ela poderia falar so you would never feel different ou so that you would never feel different. Tanto faz, tá? Então o que a gente tem que entender mesmo aqui é o so. Então, normalmente as pessoas estão acostumadas a traduzir o so como então, porque é a principal tradução dele, né? O so. Só que o que você tem que fazer é prestar atenção no significado da palavra so, tá? Porque em inglês a gente vai ter duas palavras que são traduzidas como então. A gente vai ter o then, que provavelmente vocês conhecem, e a gente vai ter o so. Qual que é a diferença deles? A diferença é que o then ele vai ter aquela ideia de uma sequência de coisas que acontecem, né? Então, por exemplo, I wake up in the morning, then I have breakfast, then I go to work e assim por diante. Então você tem uma sequência de coisas que acontecem.
o then encaixa perfeitamente aqui. Já o so, ele vai ser aquela ideia quando você tem uma consequência, por exemplo, isso aconteceu e por causa daquilo outra coisa aconteceu. Então, por exemplo, você falar I wake up in the morning, so I have breakfast, não faz sentido nenhum. Agora, você falar, por exemplo, I worked a lot last month, so I made a lot of money. Isso já fica perfeito, porque você trabalhou bastante e por causa daquilo você ganhou bastante dinheiro. Então, o so vai ser essa ideia de consequência. Então, você vê que essa frase aqui, se a gente fosse falar ela em português, provavelmente a gente falaria algo do tipo, ele escondeu a verdade de você para que você não se sentisse diferente. Então, isso é que a gente usa o para. Por quê? Porque em português essa é a palavra que vai trazer essa ideia de consequência, né? Só que o que você tem que pensar é no significado das palavras. Você vê que qual que é o significado da frase? O significado da frase é o quê? Que ele fez alguma coisa e por causa daquilo a gente iria ter uma consequência. Então, qual que é a palavra que indica isso em inglês? É o so. Embora o so é normalmente traduzido como então, você vai utilizar o so para trazer essa ideia de consequências, que é exatamente o que a gente quer dizer aqui. Então, embora em português a gente forma a frase de uma maneira um pouco diferente do inglês, o que você tem que pensar é no significado das palavras. Então, se você pensar dessa maneira, aí você vai traduzir o so como para, que não é uma tradução muito comum, mas a frase vai ficar perfeita. Então você vai ter que fazer uma adaptação e com isso você não vai ter a tradução literal das palavras, mas você vai ter o mesmo significado, né? Porque se você simplesmente for traduzindo as palavras uma por uma, no final não vai fechar. Então você vai ter que fazer essa adaptação, tá? Você vai ter que pensar no significado das palavras. Então a tradução do para não é o so, só que nesse contexto o para vai ter o mesmo significado do so do inglês, ok? Então, isso é para vocês conseguirem entender essa frase, é claro. Aí, para vocês chegarem no nível de utilizar o so, é claro que isso vai levar tempo, tá? Então, por exemplo, nessa frase aqui, vocês viram o so aparecer dessa maneira uma vez. Conforme vocês forem assistindo as aulas aqui no canal, vocês vão ver que o so vai aparecer dessa maneira mais vezes. Conforme vocês forem assistindo filmes em inglês, lendo livros, lendo textos, vocês vão ver o so mais vezes nesse contexto. E aí vocês vão se acostumar, tá? Mas num primeiro momento, para vocês conseguirem entender, vocês têm que fazer essa adaptação. Vocês não vão traduzir as palavras uma por uma, vocês vão traduzir elas de acordo com o significado, ok? Então o so vai estar ali representando essa ideia de uma consequência. Então o pai deles ali no filme fez alguma coisa. Então para que ele fez isso? Para que ele não se sentisse diferente. Então você tem uma ação e uma consequência. Beleza? Então, aqui foi uma explicação bem longa, mas eu espero que tenha ficado claro essa parte do so. Então foi uma explicação longa porque isso é realmente algo confuso para brasileiros. Porque quando você vê isso pela primeira vez, normalmente o que você faz é traduzir como então, né? Mas aí não faz sentido. Então você tem que fazer essa adaptação. Beleza? Então, se vocês ficaram com qualquer dúvida a respeito disso, é só vocês me pedirem que eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível e de repente eu posso até mesmo gravar um vídeo somente sobre esse assunto. Eu posso trazer várias frases de exemplos e explicar elas para vocês verem como que isso se aplica na prática. Ok? Mas enfim, eu acredito que vocês conseguiram entender essa parte aqui, então vamos continuar. Então a gente vai ter You are our son, Loki, and we, your family. Então aqui nada de difícil, né? Então a gente vai ter o our, que seria nosso, né? Então você é o nosso filho, you are our son, Loki, o nome do personagem, and we, your family, tá? Então você vê que numa situação normal, você poderia falar we are your family, né? Então você falaria nós somos a sua família. Aqui ela não fala, ela só faz a pausa, né? E nós, a sua família, por causa do contexto, porque ela usou o verbo to be antes, né? Ela falou you are our son, então você é o nosso filho e nós, a sua família. Então você já tem o verbo ali na frase, você sabe o que significa. Mas numa situação normal, você falaria we are your family, nós somos a sua família. Ok? Mas aqui algo bem simples, né? Nenhum segredo, a gente falaria exatamente da mesma maneira em português, né? Em português a gente também omitiria o verbo, simplesmente faria a pausa. Então, aí, a próxima frase. We mustn't lose hope that your father will return to us. Então, a frase no geral bem simples, o que a gente tem de novo aqui é o mustn't, que vai ser um modal verb. Então, primeiro, o mustn't está no negativo, a forma normal dele vai ser o
must, que vai ser aquela ideia de um dever. Então, por exemplo, o lose significa perder. Se a frase fosse no afirmativo, você falaria we must lose. Nós temos que perder, nós devemos perder. O must é aquela ideia de algo que tem que acontecer, tá? Nas últimas aulas eu expliquei para vocês o should, que seria o dever, você pode traduzir com essa ideia do dever, mas vai ser mais aquela ideia de algo que é uma recomendação, por exemplo, eu deveria estudar, né? Por quê? Porque é algo bom para mim. Mas o must, ele é mais aquela ideia de uma obrigação, tá? Eu tenho que fazer isso, ok? E aí, o mustn't negativo vai ser o quê? Nós não temos, ou até mesmo adaptando, você poderia falar nós não podemos. Então é algo que não pode acontecer. Na frase afirmativa é o quê? Algo que tem que acontecer, uma obrigação. Agora no negativo é também uma obrigação, mas agora é algo que não pode acontecer, tá? Então sei que a gente tem que fazer essa adaptação do ter para o poder para fazer sentido, mas o significado da palavra é um só, tá? Então é aquela obrigação, ok? Então, we mustn't lose vai ser o quê? Nós não podemos perder a esperança, o hope, esperança. E aí, um detalhe aqui é que a gente vai ter a contração. Então, você pode falar must not, ok? We must not lose hope. Mas aqui a gente tem a contração do mustn't. Então, quando você tiver a contração, você não vai pronunciar o primeiro T, você vê que eu falo mustn't. E aí, o segundo T, ele é, na verdade, opcional. Os americanos tendem a não pronunciar esse T, tá? Se você for escutar um falante, uma pessoa que tem um sotaque americano, ele vai falar mustn't. Ele vai ignorar os dois T's. Agora, se você escutar, por exemplo, o personagem aqui do filme, você vai ver que ela fala mustn't. Então vai realmente depender da pessoa. Então o primeiro T vai ser de uma maneira geral ignorado, mustn't. Aí o segundo T fica a teu critério. Se você quiser, você pode ignorar. Se você não quiser, você não precisa ignorar, tá? Então, we mustn't lose hope. Nós não podemos perder a esperança. Ou até mesmo nós não devemos perder a esperança. That your father will return to us. Return, literalmente retornar, se você quiser traduzir como voltar, tanto faz, mas a tradução literal é retornar. Então, that your father will return to us, você vê que a gente tem o will, então está no futuro, que o seu pai vai retornar para nós, to us, para nós. E aí ela acrescenta, and your brother, e o seu irmão, né? Então eu acredito que bem fácil para vocês entenderem essa frase, tá? Eu acredito realmente que nessa aula talvez a única parte que seja um pouquinho difícil é essa parte do so, né? Mas também não é algo tão importante assim aqui no texto, né? Só um detalhe, mas algo que é um pouquinho complicado pelo fato de você ter essa parte onde as traduções não se encaixam, né? Você realmente tem que fazer uma adaptação para vocês conseguirem entender. Mas de uma maneira geral, eu acredito que nenhum problema para vocês entenderem o get used, nenhum problema para vocês entenderem o futuro, os nossos phrasal verbs, tudo bem simples, né? Então, como eu sempre falo, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, é só vocês me pedirem, tá? Eu vou fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E agora, para vocês poderem estudar, eu vou estar disponibilizando um material que vai auxiliar bastante vocês. Então, nesse material eu preparei o vídeo, esse mesmo vídeo que eu mostrei para vocês aqui na aula, com as legendas, tá? Então, o ideal é que vocês escutem várias vezes, tá? Para vocês memorizarem tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, porque aqui, com a minha explicação, vocês vão conseguir entender isso, mas vocês dificilmente vão conseguir memorizar tudo isso aqui somente com a minha explicação. Mas aí, se vocês escutarem ou vocês assistirem o trecho do filme várias e várias vezes, vocês vão memorizar tudo isso. Então, vocês vão memorizar todas as palavras e vocês vão saber como utilizar elas, porque eu acabei de explicar para vocês. Então, é muito importante que vocês assistam várias vezes esse trecho desse filme. E aí, é claro, vocês vão estar praticando o listening de vocês durante esse processo, beleza? Então, além disso, como eu sei que tem alguns alunos que acompanham aqui o canal que são um pouco mais iniciantes, eu sei que para esses alunos, mesmo com a legenda no áudio, a legenda em inglês, fica difícil para você conectar a voz das pessoas com a legenda, né? Porque eles falam muito rápido, a pronúncia nos filmes normalmente não é muito claro, fica realmente difícil. Então, para ajudar essas pessoas, eu também gravei um áudio, eu mesmo gravei um áudio com todas essas frases, mas mais devagar. Então, mais lentamente, eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí, é claro, eu vou disponibilizar um PDF para vocês com toda essa transcrição. Então, vocês também não precisam se preocupar em copiar a transcrição para vocês estudar. Então, com todo esse material, eu acredito que vai ficar muito fácil para vocês estudarem e masterizarem todos esses assuntos que eu expliquei para vocês aqui na aula.
ok? Então, para vocês receberem esse material, é só vocês me mandarem um e-mail, o endereço vai estar aqui na descrição. As pessoas que já me mandaram um e-mail solicitando o material para as últimas aulas, essas pessoas eu já mando o material automaticamente para elas. Então, para vocês também, vocês vão ter esse trabalho de me mandar esse primeiro e-mail agora, mas depois disso eu já mando para vocês automaticamente o material, ok? E aí, para as aulas antigas, se vocês quiserem o material já está lá no site, tá? Então é só vocês irem lá no site, vocês vão achar o material para todas as aulas antigas. Eu vou deixar o link do site na descrição também. Só que para mim atualizar o site normalmente leva muito tempo, porque eu tenho todos os alunos do curso, os alunos particulares, então eu acabo não tendo tanto tempo para atualizar o site. Então, se vocês quiserem já receber o material para essa aula, então é só vocês me mandarem um e-mail que eu já mando para vocês, é muito mais fácil. Aí depois, em algumas semanas, provavelmente o material dessa aula vai estar lá no site também, ok? Então, eu acredito que seria isso. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês me pedirem, tá? Eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. Aí no mais, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de deixar aquele like. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para você acompanhar todo o conteúdo gratuito que eu coloco aqui. E vejo vocês na próxima aula. See you guys!